Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata e eu sou engenheira civil e eu tô aqui para contar a minha experiência de como foi a faculdade para mim. Então, se você já gostou desse vídeo, já gostou desse tema, compartilha esse vídeo, clica em inscrever no canal, ativa o sininho de notificações e curte bastante esse vídeo, tá, gente? Então, agora eu vou falar realmente como que foi a minha experiência na faculdade. Gente, eu passei a faculdade de engenharia civil quando eu tinha 17 anos. Gente, eu acho que quando você sai do ensino médio, você tem uma pressão muito grande para você escolher uma faculdade para você. Isso me atingiu muito, porque eu tinha uma pressão para escolher uma faculdade para mim e eu não sabia o que eu ia fazer. E então eu fiz vários testes aí para ver qual curso que eu iria fazer e nunca dava um curso que realmente eu queria. Aí, quando eu saí do ensino médio, era em 2013, tava o auge em engenharia civil, porque tava em época de fazer estágio para a Copa do Mundo. E então eu falei, gente, eu vi muitas amigas minhas fazendo pra engenharia civil, eu falei, gente, eu acho que eu vou topar esse trem aí, e vamos ver o que vira. Só que assim, eu sempre tinha um pé atrás, assim, porque eu não era tão boa em matemática no ensino médio, eu era mediana. Mediana pra ruim, sabe? Não era assim 100% não. Mas eu falei, acho que eu vou tentar. Se não der certo, não deu, mas eu acho que eu vou tentar. E eu fiz vestibular para tanto para a faculdade federal quanto para a faculdade particular. Eu não passei na federal porque eu zerei química, felizmente, mas eu passei na particular. Aí foi as férias e tal, e eu com isso na cabeça, gente, será que eu vou dar conta de fazer o curso de engenharia civil? Será que eu vou dar conta disso? E eu fiquei com isso nas férias, incutida com isso. Mas eu pus um objetivo na minha cabeça que se eu entrei, eu iria terminar. E foi isso que eu fiz. Passou as férias e logo começou as aulas. E o meu primeiro dia de aula foi bem tenso. Porque quando eu entro na sala, eu vejo todo mundo, assim, umas pessoas muito bonitas, umas pessoas, assim, bem diferentes, assim, sabe? Um povo bem bonito, bem culto, e eu lá, assim, sabe, com vergonha, porque eu sempre fui muito tímida, eu já sentei lá no fundo da sala já e fiquei ali no meu canto. Eu vi que tinha duas pessoas que eu conhecia na sala, que hoje são minhas amigas também, mas assim, eu sempre fiquei mais na minha, né? Aí começou a primeira aula, que era de cálculo 1. Gente, eu vou falar pra vocês, cálculo 1, eu fiquei muito com medo, porque o professor começou a passar e tal, e todo mundo da sala tava entendendo, assim, como se todo mundo da sala tivesse entendendo o que o professor tava falando, e eu não entendia nada, nada do que ele tava falando, e ele falava e tal, e todo mundo levanta a mão, olha, eu sei, é isso, é isso. Eu falava, gente do céu, o que que tá acontecendo comigo? Eu não tô entendendo nada, 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 e eu saí da sala, eu lembro que eu saí da sala bem desanimada comigo. Eu falei, gente, eu não vou dar conta desse curso. Eu não tô entendendo nada. Mas eu lutei, e foi passando o tempo e veio a prova. E eu tinha estudado muito. Eu lembro que era derivada a prova. E tinha, não sei, gente, eu tô falando aqui porque eu não lembro realmente. Mas eu acho que era 22 fórmulas de derivada que eu tinha que decorar. Alguns professores deixam os alunos levar uma folha com essas fórmulas, mas o meu professor era duro na queda e não deixou, a gente tinha que decorar. E eu lembro que eu estudei muito, muito, muito para essa prova. E quando chegou para fazer a prova, quando eu sentei na carteira para ver a prova, gente, me deu um desespero, porque eu eu não sabia o que que eu ia fazer. Eu acho que eu não sabia nem pôr meu nome nessa prova. Gente, eu tremia tanto, tanto que eu pegava a caneta e ficava assim, ó. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu olhava para um lado, olhava pro outro, todo mundo lá fazendo a prova assim, sabe? Com aquele olhar de satisfação. Nossa, tô passando aqui, eu daquele jeito. Meu Deus. O que que eu vou fazer? Gente, eu lembro que eu tentei fazer duas ou três questões na prova e pronto, e já entreguei, já comecei a chorar, comecei a desesperar, falei, meu Deus do céu, eu não vou dar conta de fazer. Mas aí a minha mãe sempre me fala, Renata, calma, calma, Renata, calma que tudo vai dar certo. Eu peguei a prova, realmente eu zerei a prova, porque realmente eu não tinha feito nada. Mas eu lembro que no primeiro período
tinha filosofia, eu tinha ido muito bem. Ecologia geral, eu tinha ido muito bem, que são matérias fáceis. Metodologia, eu tinha ido muito bem. Introdução à engenharia, era uma matemática básica que a gente vê no ensino médio, eu tinha ido muito bem. Então, nas outras matérias eu tinha ido super bem. Só em cálculo 1 que eu tinha ido muito mal. Eu acho que somando as minhas notas não dava nenhuma média. De tão ruim que eu fui, eu reprovei nessa matéria. Eu fiquei muito ruim porque era a primeira vez que eu tinha reprovado na minha vida. Gente, eu não tinha reprovado nada, nunca tinha tirado nota tão baixa igual eu tirei na faculdade. Gente, eu fiquei muito desesperada. Sério, eu chorava assim, ó, parecendo que alguém tinha morrido, porque pra mim aquilo foi um divisor de água. Gente, eu nunca tinha reprovado em nada na minha vida. Aquilo lá foi uma decepção muito, muito grande pra mim. Mas veio o segundo período, a gente entrou de férias, relaxei, veio o segundo período, fiz cálculo 1 de novo. E quando eu fiz cálculo 1 de novo, não sei se é porque eu já sabia mais ou menos o que era a matéria, foi muito simples. E eu consegui fazer de boa, tirei boas notas, consegui passar. Fui para cálculo 2, tive um pouco de dificuldade também, mas eu consegui ir levando, consegui também. Cálculo 3 também consegui. Eu lembro que quando chegou ali na metade, acho que no quarto período, veio as matérias de estrutura, que era mecânica vetorial. Gente, essa matéria foi um pouquinho difícil, porque para quem gosta de vetor, não tem dificuldade nessa matéria, é normal, segue o barco. Mas quem tem dificuldade vai sentir um pouco ali, sabe? Eu senti um pouco sim, mas eu consegui passar. Eu lembro que na última matéria essa matéria, que era introdução da REMA 1, para quem não sabe, REMA 1 chama-se Resistência dos Materiais 1. Eu senti um pouco de dificuldade. Eu já fiquei com medo ali, sabe? Mas enfim, passei. Aí foi o começo da REMA 1 e eu fiquei em choque, porque, cara, começou uma matéria que eu já não sabia muito. E veio uma matéria de nós. E para quem não sabe, nó na estrutura é parecido com trigonometria, sabe? Você tem que calcular um nó e tal. E é trigonometria. Para quem tem dificuldade nessa matéria, é muito difícil passar por REMA sem ver trigonometria. Eu já te falo de cara. Eu tinha muita dificuldade em trigonometria. Foi muito difícil pra mim. Foi outra matéria, assim, que eu reprovei. Tô falando algumas matérias que eu reprovei. Gente, eu reprovei em muitas matérias, eu não vou mentir pra vocês. Mas eu tô falando as principais do curso. Gente, eu não reprovei, não é porque eu sou burra, não, viu? Põe isso na sua cabeça. Você tem capacidade, mas às vezes você não dá conta de esperar aquela matéria. Pode ser que você esteja muito nervosa, problema pessoal, ou você não entendeu mesmo. Isso é normal na faculdade, gente. Normal, tá? Pode ficar tranquilo que isso não é sinal que você não sabe que você é burro, tá? Enfim, fiz REMA 1, provei, fiz de novo, já tive aquela facilidade. Fiz REMA 2 tranquilamente. Eu vou pular lá pra frente. A matéria que eu mais tive dificuldade na faculdade, gente, é concreto 1. Gente, concreto 1 nada mais é que você aprender como calcular uma laje. Pensa, uma laje. E você tem que saber calcular, tipo, viga e tal, e pá. Aí tem dois tipos de laje, né? Que é a pré-moldada e a maciça. Então você tem que aprender a calcular as duas. Gente, bateu desespero na hora que o professor começou a falar. E o professor ali, tipo, ele era um professor muito bom. E ele passava aquele quadro cheio de trem, já vinha apagando, explicando, passava. Aí eu não sabia se eu prestava atenção no professor ou se eu copiava. Se prestava atenção no professor, se eu copiava, ou se eu copiava e não prestava atenção. E aquilo foi me dando nó, e colega meu falando, você entendeu? Eu, não. Então, gente, eu tinha que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Até hoje eu não entendo como que eu consegui fazer isso. Isso pra mim é um mistério. Mas eu tentava absorver tudo na aula, escrever tudo na aula pra chegar em casa e tentar refazer tudo aquilo de novo. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu tive bastante dificuldade nessa matéria também, por causa disso. Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Às vezes eu pensava em gravar a aula, sabe? Pra mim ter a aula depois, pra mim voltar naquele ponto depois. Isso é uma dica muito boa pra você que é estudante e você tem essa dificuldade também. Grave as aulas, se o professor deixar, claro. Então,
eu tinha essa dificuldade e tal, mas eu não consegui passar de primeira também. Eu tive que fazer outras vezes. Eu fiz 3 vezes, gente. Mas enfim, eu consegui passar. E passei para Concreto 2, que é uma das últimas matérias do curso, que fala, você aprende a calcular pilar e vigas. Gente, é muito difícil também. Eu não vou mentir para vocês. Mas nessa matéria, como eu já estava acostumada com o ritmo do professor, eu consegui passar tranquilamente de primeira. Tem outras matérias também, tipo pontes, que é muito difícil também, mas eu consegui passar. Mas a matéria do curso que mais me pegou, gente, pra caramba, foi o tal do TCC. Gente, você passa ali 5 anos só fazendo conta. Manda o engenheiro escrever num caderno isso. Gente, calma, é uma bosta. Literalmente uma bosta. Então, meu TCC, assim, eu tive muita dificuldade de escrever o que eu tava fazendo. Por exemplo, se eu fazia uma conta, eu tinha que descrever por que aquilo e fazer uns gráficos muito loucos. Eu tive muita dificuldade de fazer meu TCC, gente. Foi, assim, muito difícil, mas, assim, eu superei. Graças a Deus, né? Gente, essa é a minha experiência na faculdade. Eu espero que ajude vocês, mas eu vou dar uma dica de ouro pra você que tá entrando, que vai fazer o Enem agora. Gente, pesquisa. Hoje a gente tem tantos YouTubers falando sobre isso, sobre esse tema. Temos as redes sociais, os Instagram. Gente, se você quer fazer arquitetura, procura um arquiteto, pergunta pra ele, a faculdade foi de boa, como que é o mercado de trabalho? Eu queria ter muito isso, porque quando a gente sai do ensino médio, a gente tem uma pressão muito grande para escolher a profissão que a gente quer, e às vezes a gente não tem tempo. Então você que é estudante, que tá lá no seu segundo ano, primeiro ano, tenta pesquisar. Pesquisa, pergunta para um arquiteto, sei lá, numa rede social, no Instagram, eu tenho certeza que ele vai responder de bom grado para você. Pergunta para um engenheiro, pergunta, sei lá, para um advogado. Gente, faça a sua pesquisa de vocês. Põe isso na cabeça de vocês que vocês têm que ver o que que é, o que que vocês querem fazer. Mas se você quiser fazer aquilo, você tem que pesquisar muito bem, sabe? É a dica de ouro que eu deixo para vocês, tá, gente? Se você gostou desse vídeo, gente, não esquece de dar like pra mim. E se vocês dão muito like nesse vídeo, eu vou trazer a parte 2, falando como foi a minha experiência pós a faculdade, tá, gente? Então tá, fiquem com Deus, tá, gente? Tchau!